Homem rico engravidou uma mulher de rua. Todos riram da sua cara, mas 7 anos depois todos entraram em choque. Inscreva-se no nosso canal para descobrir mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. Diego Costa era conhecido por sua habilidade inata para os negócios e seu comportamento impecável em círculos sociais de alto nível. Contudo, por trás da fachada de sucesso, havia um vazio que nem as luxuosas mansões, os carros esportivos ou as viagens exóticas conseguiam preencher. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas a sensação de isolamento e a falta de um propósito verdadeiro em sua vida o assombravam. Seus dias seguiam uma rotina meticulosa, cuidadosamente planejada para manter as aparências e esconder a solidão que o consumia. Em uma tarde fria de outono, Diego saía de uma reunião de negócios no centro da cidade, imerso em seus pensamentos. Ele não estava prestando atenção nas pessoas ao seu redor, como de costume, até que algo inusitado chamou sua atenção. Perto de um café que ele frequentemente visitava, uma mulher estava sentada na calçada com uma placa de papelão que dizia: "Faminta e sem esperança, qualquer ajuda é bem-vinda." Diego hesitou por um instante, sua atenção fixada naquela figura frágil e ao mesmo tempo digna. Ela não mendigava agressivamente como muitos outros faziam. Apenas permanecia ali, com um olhar distante, quase resignado. Algo dentro de Diego o impeliu a se aproximar. Ele parou em frente à mulher, que levantou os olhos para encontrá-lo. Havia algo de profundamente humano na maneira como ela o olhava, como se estivesse acostumada a ser ignorada, mas ainda não tivesse perdido totalmente a esperança. "Você está com fome?" Diego perguntou, um tanto desajeitado, não sabendo muito bem como lidar com a situação. Ela assentiu e ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. "Venha, vou te levar para comer alguma coisa." No café, Diego pediu um sanduíche e uma sopa quente para a mulher. Enquanto esperavam, ele tentou puxar conversa. "Qual é o seu nome?" "Amanda", respondeu ela sem olhar diretamente para ele. Sua voz era suave, mas carregava uma nota de cansaço. "Como você veio parar aqui?" Diego perguntou, notando as mãos dela tremendo levemente ao redor da xícara de café que lhe fora servida. Amanda hesitou antes de responder, claramente desconfortável em compartilhar sua história com um estranho. "É uma longa história", disse ela finalmente, evitando detalhes. "Coisas aconteceram e eu perdi tudo." Diego não pressionou, respeitando seu silêncio. Em vez disso, ele observou Amanda enquanto ela comia, notando pequenos detalhes. A maneira como ela segurava os talheres com uma graça inesperada. O olhar pensativo que revelava uma mente ativa por trás da aparente fragilidade. Havia algo nela que o intrigava, algo que o fazia querer saber mais. E não era apenas compaixão, mas uma curiosidade genuína. Quem era essa mulher? Como alguém com tamanha dignidade e inteligência havia acabado nas ruas? Quando Amanda terminou a refeição, Diego percebeu que não queria apenas deixá-la voltar para a calçada fria. Ele sentiu um impulso, uma necessidade de fazer mais, de oferecer algo além de uma refeição passageira. "Eu tenho um pequeno apartamento não muito longe daqui, que fica vazio a maior parte do tempo. Você pode ficar lá por um tempo, até se reerguer", ele sugeriu, hesitando por um momento, não querendo parecer que estava impondo algo. Amanda levantou os olhos, surpresa. "Eu não quero ser um fardo", respondeu, mas Diego notou um lampejo de esperança em sua expressão. "Não será", garantiu Diego com um sorriso suave. "Considere isso uma ajuda temporária, até que você possa se recompor. Eu realmente gostaria de ajudar." Após um momento de silêncio, Amanda assentiu lentamente, aceitando a oferta. Diego a levou até o apartamento, que era simples, mas confortável, um lugar que ele mantinha como um refúgio quando precisava de um tempo longe da vida agitada. Enquanto ela explorava o lugar, ele a observou, sentindo uma estranha satisfação por poder fazer algo bom para alguém que realmente precisava.
Ao sair, Diego deixou as chaves com Amanda e prometeu voltar no dia seguinte para ver como ela estava. No caminho de volta para casa, ele se pegou refletindo sobre o encontro. Era como se algo dentro dele tivesse mudado naquele dia. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia feito algo verdadeiramente significativo. Mal sabia ele que esse simples ato de bondade daria início a uma série de eventos que transformaria sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Diego continuou a visitar Amanda no pequeno apartamento. Ele trazia mantimentos e, às vezes, refeições prontas, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava para se sentir confortável. Aos poucos, Amanda começou a se abrir mais, embora ainda relutasse em compartilhar detalhes específicos de seu passado. Diego respeitava seu tempo e sua privacidade, mas sentia uma crescente curiosidade e preocupação por ela. Para Amanda, o gesto de Diego era mais do que apenas caridade. Era a primeira vez em muito tempo que alguém demonstrava genuína preocupação com seu bem-estar. Isso a fazia sentir-se vista, valorizada de uma maneira que ela não experimentava há muito tempo. Com Diego, ela não era apenas uma mulher sem teto. Ela era uma pessoa com uma história, mesmo que dolorosa. A rotina de Diego começou a mudar. Ele se via ansioso por encontrar Amanda, conversar com ela, descobrir mais sobre seus interesses e sonhos que pareciam enterrados sob as camadas de sofrimento que ela carregava. Durante uma dessas visitas, Amanda expressou seu desejo de encontrar trabalho, de se sustentar e, eventualmente, deixar de depender de Diego. "Eu só preciso de uma oportunidade", ela disse, com uma determinação que Diego não pôde deixar de admirar. Ele pensou por um momento e então sugeriu: "Tenho uma pequena filial de um dos meus negócios na cidade. É uma empresa menor, mas você poderia começar lá. Não é nada glamouroso, mas é um emprego digno e pode ser um bom ponto de partida para você." Amanda hesitou, temendo que sua falta de experiência recente e sua situação de vida pudessem ser obstáculos. Mas a segurança e a confiança que Diego demonstrava ao oferecer a oportunidade a convenceram a aceitar. Diego providenciou para que Amanda começasse a trabalhar na filial como assistente administrativa. Os primeiros dias foram desafiadores para ela. O ambiente de trabalho, as expectativas e a necessidade de provar seu valor a pressionavam. Contudo, Amanda surpreendeu a todos com sua capacidade de aprender rapidamente e sua dedicação ao trabalho. Ela era diligente e meticulosa, qualidades que logo foram notadas por seus colegas e superiores. Enquanto isso, a relação entre Diego e Amanda se aprofundava. Eles passaram a se encontrar fora do ambiente de trabalho para jantares ou longas caminhadas pelo parque. Nessas conversas, Diego começou a aprender mais sobre os gostos de Amanda, suas opiniões sobre o mundo e até sobre seus sonhos, embora ela ainda evitasse discutir o passado doloroso. Em uma dessas noites, enquanto caminhavam, Amanda parou por um momento e olhou para Diego. "Você realmente não precisava fazer tudo isso por mim, Diego. Mas você fez. Eu não sei como agradecer." Diego deu um sorriso tranquilo e respondeu: "Você não precisa agradecer. Às vezes, as pessoas entram em nossas vidas por uma razão. Talvez eu precise de você tanto quanto você precisa de mim." As palavras de Diego tocaram Amanda profundamente. Ela começou a perceber que, para além da ajuda financeira e material, havia algo mais acontecendo entre eles. A interação com Amanda forçava Diego a confrontar aspectos de sua vida que ele sempre evitara. Ele se dava conta de que o vazio que sentia não podia ser preenchido com riqueza ou status, mas com conexões humanas genuínas, algo que ele estava começando a experimentar ao lado dela. No entanto, como em qualquer relação, nem tudo era fácil. Amigos de Diego, assim como seus colegas de negócios, começaram a notar sua atenção cada vez maior a Amanda. Comentários surgiram, sussurros sobre a mulher sem teto que agora trabalhava para ele. Alguns sugeriram que ela poderia estar se aproveitando de sua bondade,
e isso começou a colocar uma pressão invisível sobre Diego. Apesar disso, ele permaneceu firme em sua decisão de ajudar Amanda. Ele sabia que havia algo de especial nela, algo que ele ainda não conseguia articular completamente, mas que sentia profundamente. E Amanda, por sua vez, começava a se sentir menos como um peso e mais como uma parceira em potencial na vida de Diego, embora os sentimentos que estavam surgindo em ambos fossem complexos e difíceis de expressar. Os meses se passaram e, à medida que Amanda se estabelecia em seu novo emprego, ela também começava a redescobrir partes de si mesma que havia enterrado durante os anos difíceis nas ruas. Ela era inteligente, eficiente e mostrava uma ética de trabalho que impressionava não apenas Diego, mas também seus colegas. Apesar de sua origem humilde e das dificuldades que enfrentou, Amanda se destacava, e isso não passou despercebido. No entanto, a proximidade entre Diego e Amanda também trouxe seus desafios. No ambiente de trabalho, comentários maliciosos começaram a circular. Algumas pessoas especulavam sobre a natureza do relacionamento deles, insinuando que Amanda estava apenas se aproveitando da generosidade de Diego. Essas fofocas chegavam aos ouvidos de Diego, que, embora tentasse ignorá-las, não podia deixar de se preocupar com o impacto que isso teria tanto em Amanda quanto em sua reputação. Amanda, por sua vez, começou a sentir o peso das expectativas que os outros colocavam sobre ela. A insegurança de ser vista como uma protegida de Diego, em vez de uma funcionária competente, a incomodava profundamente. Em um jantar tranquilo na casa de Diego, Amanda finalmente abordou o assunto. Diego, eu preciso te perguntar uma coisa. Você acha que as pessoas pensam que eu só estou onde estou por causa de você? Que eu não conseguiria isso por mérito próprio? Amanda estava visivelmente desconfortável, seu olhar fixo no prato à sua frente. Diego suspirou, entendendo perfeitamente de onde vinha a preocupação de Amanda. Sei que algumas pessoas podem pensar assim, mas não são essas pessoas que importam. Eu sei o quanto você trabalhou duro e o quanto você merece estar onde está. E isso é o que realmente importa. Embora as palavras de Diego fossem reconfortantes, Amanda ainda sentia a pressão. Ela estava determinada a provar a si mesma e a todos ao seu redor que era mais do que apenas a mulher que Diego resgatara das ruas. Essa determinação levou Amanda a se dedicar ainda mais ao trabalho, muitas vezes até tarde da noite, revisando contratos, preparando relatórios e se aprofundando em tudo o que poderia aprender sobre a empresa. Com o tempo, Amanda começou a assumir responsabilidades maiores na empresa. Ela demonstrou uma aptidão surpreendente para a análise financeira e Diego, ao perceber seu potencial, a incentivou a explorar essa área. Ele a matriculou em um curso de contabilidade avançada e Amanda, pela primeira vez em muito tempo, voltou a estudar. A experiência foi tanto assustadora quanto empolgante para ela. Cada nova informação que aprendia a fazia se sentir mais segura de si mesma, mais capaz de construir um futuro que não dependesse de ninguém. Entretanto, conforme Amanda crescia profissionalmente, a vida pessoal de Diego também começou a mudar. Ele passou a se distanciar dos eventos sociais que antes frequentava com assiduidade. As festas luxuosas, os encontros com outros empresários e as viagens extravagantes começaram a perder o brilho. Ele percebeu que preferia passar o tempo ao lado de Amanda, seja discutindo negócios ou apenas desfrutando de um jantar simples em casa. Essa mudança não passou despercebida por seus amigos e associados. As pressões para que Diego se encaixasse novamente em seu antigo estilo de vida aumentaram, assim como as insinuações de que ele estava perdendo o rumo por causa de Amanda. A tensão culminou em um evento social, onde Diego, irritado com as insinuações, acabou se afastando bruscamente de uma conversa onde Amanda era o foco de críticas veladas. Naquela noite, enquanto Diego refletia sobre o que havia ocorrido,
Ele percebeu que suas prioridades haviam mudado profundamente. Ele não estava mais interessado em manter as aparências ou em seguir as expectativas da sociedade a qual pertencia. O que realmente importava para ele agora era o que estava construindo com Amanda, mesmo que isso fosse contra as normas estabelecidas por seu círculo social. Ainda assim, a pressão externa era constante. Em uma noite de inverno, enquanto Amanda estudava em sua pequena mesa de trabalho no apartamento, Diego a visitou com uma expressão séria. "Precisamos conversar", ele começou, e Amanda imediatamente soube que algo estava errado. Diego explicou as tensões que vinha enfrentando, as críticas e a pressão para se afastar dela. Ele estava visivelmente angustiado, dividido entre a lealdade a Amanda e o medo de perder a posição e o respeito que havia construído ao longo dos anos. Amanda ouviu em silêncio, sentindo um nó se formar em sua garganta. Quando Diego terminou, ela finalmente falou, sua voz firme apesar da dor que sentia. "Diego, eu nunca quis ser um problema para você. Se você acha que o melhor é nos afastarmos, eu entenderei." As palavras de Amanda foram como um golpe para Diego. Ele a olhou, vendo a força e a dor em seus olhos, e percebeu que não estava disposto a perder o que eles haviam construído juntos, mesmo que isso significasse enfrentar todas as críticas do mundo. "Não", ele disse finalmente, sua voz cheia de convicção. "Eu não vou me afastar. Nós vamos enfrentar isso juntos." A decisão de Diego e Amanda de seguir juntos, apesar das pressões externas, os uniu ainda mais. Eles passaram a compartilhar não apenas as alegrias, mas também os fardos que vinham com a escolha que fizeram. Enquanto Amanda continuava a se destacar em seu trabalho, Diego começou a sentir um peso crescente sobre seus ombros. Ele sabia que, em algum momento, as pessoas ao seu redor iriam exigir mais explicações sobre sua relação com Amanda. E ele também sabia que seria necessário enfrentar essas questões de frente. A oportunidade para essa revelação veio em uma noite inesperada. Diego foi convidado para um evento beneficente de grande prestígio, um daqueles encontros que ele costumava frequentar com frequência, mas que agora lhe causava um certo desconforto. Ele decidiu ir, acreditando que era importante manter alguma presença em seu círculo social. Para surpresa de muitos, ele convidou Amanda para acompanhá-lo. Amanda hesitou inicialmente. Embora tivesse se adaptado ao ambiente de trabalho e se sentido cada vez mais confiante em suas habilidades, ela ainda não se via como parte do mundo de Diego. No entanto, Diego a convenceu de que não queria enfrentar aquele evento sozinho e que ela tinha todo o direito de estar ao seu lado. Com relutância, Amanda aceitou. No dia do evento, Amanda estava nervosa. Diego a presenteou com um vestido elegante e simples, que ressaltava sua beleza natural. Quando ela saiu do quarto, Diego não pôde deixar de se maravilhar com a transformação. Ela estava deslumbrante. Mas o que mais o impressionou foi a confiança tímida que brilhava em seus olhos. Ao chegarem ao evento, Amanda sentiu os olhares sobre ela. Era como se todos estivessem esperando por aquele momento, ansiosos para ver a mulher que Diego havia trazido consigo. As conversas murmuradas começaram quase imediatamente, e Diego percebeu o desconforto de Amanda. Ele segurou sua mão com firmeza e a guiou pelo salão, cumprimentando conhecidos e apresentando Amanda com orgulho. No entanto, nem todos foram tão receptivos. Durante um dos momentos de conversa, um dos antigos amigos de Diego, um homem de negócios arrogante e sem escrúpulos, fez um comentário insensível. "Então, Diego, vejo que você trouxe uma convidada especial esta noite. De onde a tirou? Alguma nova caridade sua?" O comentário atingiu Amanda como uma facada, mas antes que ela pudesse responder, Diego interveio. "Amanda é uma mulher extraordinária e eu tenho sorte de tê-la ao meu lado. Qualquer um que pense o contrário, sinceramente, não entende o que é valor verdadeiro." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas a mensagem de Diego era clara.
Ele não iria tolerar desrespeito em relação a Amanda, e qualquer um que não aceitasse isso estava fora de sua vida. Amanda, embora ainda magoada pelo comentário, sentiu uma onda de alívio e gratidão. Pela primeira vez, Diego havia publicamente declarado o quanto ela significava para ele, mas a noite estava longe de terminar. Perto do final do evento, Amanda foi abordada por uma jornalista que cobria a noite para uma revista de fofocas. A mulher, com um sorriso irônico, perguntou a Amanda como era ser resgatada por um milionário e se ela planejava aproveitar ao máximo essa nova fase da sua vida. Era claro que a pergunta era uma armadilha, feita para gerar uma manchete polêmica. Amanda sentiu um frio percorrer sua espinha, mas em vez de recuar, decidiu enfrentar a situação de cabeça erguida. Eu não fui resgatada. Diego me ofereceu uma oportunidade, mas sou eu que estou trabalhando duro para construir uma nova vida. E quanto ao futuro, eu pretendo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para merecer o respeito que ele já demonstrou por mim. A resposta foi firme e digna, e a jornalista não teve escolha a não ser recuar, surpreendida pela confiança de Amanda. Quando Diego soube do incidente, ele ficou orgulhoso, mas também preocupado com as possíveis repercussões, e ele estava certo em se preocupar. Na manhã seguinte, a revista publicou uma matéria com uma manchete provocativa: de sem teto, a namorada do milionário, a ascensão de Amanda. A matéria sugeria que Amanda estava aproveitando da bondade de Diego, jogando com os estereótipos de Cinderela moderna e golpista. Era uma interpretação distorcida e sensacionalista da realidade, mas foi o suficiente para causar um rebuliço nas redes sociais e nos círculos sociais de Diego. A reação foi imediata. Mensagens e e-mails começaram a chegar, tanto de apoio quanto de crítica. Amanda, embora abalada, tentava não se deixar afetar, mas Diego podia ver o quanto aquilo a machucava. Ele também começou a sentir a pressão aumentar sobre ele, com associados de negócios e amigos questionando sua escolha e insinuando que sua imagem estava sendo prejudicada. Apesar disso, Diego e Amanda permaneceram firmes. Eles sabiam que enfrentariam desafios ao decidir viver sua verdade, mas nenhum dos dois estava disposto a voltar atrás. A relação entre eles se fortaleceu ainda mais, com ambos se apoiando mutuamente para enfrentar a tempestade que estava por vir. Amanda, que havia passado por tanto na vida, decidiu que não seria essa adversidade que a derrubaria. Com o apoio de Diego, ela começou a pensar em maneiras de contar sua história verdadeira, uma que fosse mais do que apenas manchetes sensacionalistas. Ela queria mostrar que, por trás das fofocas e dos julgamentos, havia uma mulher determinada a reconstruir sua vida com dignidade e amor. Os dias que se seguiram à publicação da matéria foram intensos para Diego e Amanda. A atenção indesejada que a reportagem havia gerado afetava ambos, mas eles se recusavam a permitir que isso os separasse. Pelo contrário, a adversidade serviu para fortalecer a relação, unindo-os em uma luta comum contra os preconceitos e as maldades alheias. Diego, apesar de todo o alvoroço, continuava firme em sua decisão de apoiar Amanda e demonstrar que seu amor por ela não era apenas uma fase passageira. Entretanto, algo começou a mudar em Amanda. Nas últimas semanas, ela vinha se sentindo diferente, mas atribuíra isso ao estresse e à pressão que vinham enfrentando. No entanto, com o passar do tempo, os sintomas se tornaram mais evidentes. Cansaço excessivo, náuseas matinais, mudanças de humor repentinas. Amanda não podia mais ignorar o que seu corpo estava tentando lhe dizer. Uma tarde, enquanto Diego estava no trabalho, Amanda decidiu comprar um teste de gravidez. Ela nunca havia se imaginado nessa situação, e o simples ato de pegar o teste nas mãos fez seu coração disparar. De volta ao apartamento, ela se sentou à beira da cama, o teste na mão, tentando acalmar a ansiedade que tomava conta de seu peito. Minutos depois, Amanda olhou para o resultado e seu coração quase parou. Positivo. Ela estava grávida.
A revelação trouxe uma avalanche de emoções. Amanda sentiu uma mistura de alegria, medo e incerteza. Ela sabia que a gravidez mudaria tudo, mas não estava certa de como Diego reagiria à notícia. Seriam capazes de lidar com essa nova responsabilidade em meio a toda a turbulência que já enfrentavam? E o que a sociedade, já tão crítica, pensaria disso? Quando Diego chegou em casa naquela noite, ele imediatamente percebeu que algo estava diferente. Amanda estava sentada no sofá, os olhos fixos em um ponto distante, perdida em pensamentos. Ele se aproximou, preocupado. "Amanda, está tudo bem? Você parece distante." Ela se virou para ele, os olhos brilhando com uma emoção que Diego não conseguia decifrar. Respirando fundo, Amanda finalmente encontrou coragem para falar. "Diego, tem algo que eu preciso te contar." O silêncio que seguiu aquelas palavras parecia interminável. Diego observava Amanda atentamente, o coração acelerado, enquanto tentava imaginar o que ela iria dizer. Quando finalmente as palavras saíram, foram como um choque elétrico que percorreu todo o seu corpo. "Eu estou grávida." Diego ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Ele não havia esperado por isso, mas ao mesmo tempo, a ideia de ter um filho com Amanda o encheu de uma alegria inesperada. Ele sabia que isso mudaria suas vidas de maneira irrevogável, mas o amor que sentia por Amanda o fez sorrir. Ele se aproximou, segurando delicadamente as mãos dela. "Amanda, isso é incrível", disse ele, com um sorriso que refletia tanto felicidade quanto nervosismo. "Eu sei que não é o momento mais fácil, mas nós vamos passar por isso juntos. Eu estou aqui com você." As palavras de Diego trouxeram um alívio que Amanda não sabia que precisava. Ela se jogou nos braços dele e juntos eles compartilharam um momento de emoção genuína. Mas ao mesmo tempo, ambos sabiam que essa notícia traria novos desafios. Eles estavam preparados para enfrentar a sociedade, mas agora precisariam proteger não só a si mesmos, mas também o futuro filho. No dia seguinte, a notícia da gravidez ainda pairava sobre eles como uma nuvem de incerteza e expectativa. Diego começou a pensar em como eles iriam gerenciar essa nova fase de suas vidas, considerando todas as pressões externas e o impacto que isso teria sobre sua família. Amanda, por sua vez, começou a sentir a responsabilidade de trazer uma nova vida ao mundo, algo que ela nunca havia imaginado ser possível em sua situação anterior. Mas eles também estavam determinados a não deixar que o medo ou o julgamento alheio obscurecessem a felicidade que estavam sentindo. Em vez disso, começaram a fazer planos, discutindo como iriam criar a criança em meio ao caos de suas vidas. Diego, que sempre fora um homem controlado e pragmático, agora se via sonhando com um futuro onde ele, Amanda e o bebê poderiam viver felizes, independentemente do que os outros pensassem. No entanto, a notícia da gravidez não permaneceu em segredo por muito tempo. Em uma cidade onde todos pareciam estar de olho em Diego, era apenas uma questão de dias até que rumores começassem a circular. Quando a mídia finalmente soube, o escândalo foi inevitável. Manchetes questionavam as intenções de Amanda, sugerindo que a gravidez poderia ser uma estratégia para prender Diego. O foco insensível sobre a história do casal só intensificou as críticas que já enfrentavam. Mas dessa vez, Amanda e Diego estavam preparados. Eles haviam decidido enfrentar o mundo juntos e nada poderia mudar isso. Diego tomou medidas para proteger Amanda da exposição excessiva, garantindo que ela pudesse ter uma gravidez tranquila. Eles evitaram eventos sociais e passaram mais tempo em casa, fortalecendo o vínculo entre eles e se preparando para a chegada do bebê. Apesar da turbulência externa, havia momentos de pura alegria. Diego, sempre prático e metódico, surpreendeu Amanda com gestos carinhosos, como ler livros sobre paternidade e planejar o futuro quarto do bebê.
Amanda, por sua vez, começou a imaginar como seria sua nova vida, determinada a dar a seu filho uma infância que ela mesma nunca teve. Com a notícia da gravidez de Amanda, agora de conhecimento público, as tensões que já pairavam sobre o relacionamento de Diego e Amanda aumentaram ainda mais. A mídia, que nunca havia sido gentil com o casal, intensificou suas especulações e insinuações. As manchetes variavam entre sugestões de que Amanda havia planejado a gravidez para garantir sua posição ao lado de Diego e críticas à imprudência de Diego por se envolver tão profundamente com alguém de um passado tão diferente do seu. Para Diego, essas insinuações eram como espinhos cravados em sua pele. Ele sabia que muitas das pessoas que agora o criticavam eram as mesmas que, em público, o elogiavam por sua visão empresarial e sucesso financeiro. A hipocrisia de seu círculo social começou a se revelar de forma dolorosa. Mas mais do que isso, Diego começou a perceber que estava sendo confrontado com uma escolha definitiva: manter-se fiel aos seus sentimentos e à mulher que amava, ou ceder às pressões de uma sociedade que não aceitava seu relacionamento com Amanda. Esses pensamentos não eram meramente abstratos. As pressões tornaram-se palpáveis quando o conselho de administração de uma das empresas de Diego convocou uma reunião de emergência. A empresa, que sempre se beneficiou da imagem pública impecável de Diego, estava preocupada com os impactos negativos da contínua cobertura midiática sobre sua vida pessoal. Diego, começou um dos diretores, um homem de meia idade, conhecido por sua postura conservadora. Você sabe o quanto respeitamos e admiramos seu trabalho, mas há preocupações sérias sobre a forma como sua vida pessoal está afetando a imagem da empresa. Os acionistas estão nervosos e há uma crescente insatisfação entre alguns dos nossos maiores investidores. Diego manteve a expressão firme, mas por dentro sentia a frustração crescendo. Ele sabia o que viria a seguir. Estamos preocupados que, se essa situação continuar, podemos enfrentar uma queda nas ações e perda de investidores, continuou o diretor, medindo cuidadosamente suas palavras. Precisamos que você considere afastar-se temporariamente de Amanda, pelo menos até que a situação se acalme. É pelo bem da empresa. Diego olhou ao redor da sala, vendo os rostos sérios dos homens que há anos o apoiavam e confiavam em suas decisões. Mas agora, eles o pressionavam a escolher entre o amor e a carreira, entre a felicidade pessoal e o sucesso financeiro. Ele sabia que essa escolha poderia definir o resto de sua vida. Eu entendo a preocupação de todos vocês. Diego começou, sua voz controlada, mas carregada de determinação. Mas não vou me afastar de Amanda. Ela é a mulher que eu amo e a mãe do meu filho. Eu não vou trair essa confiança por causa de especulações midiáticas ou pressões externas. Se isso significa que a empresa sofrerá, então que assim seja. Mas não vou comprometer minha integridade ou a minha felicidade por causa de convenções sociais. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Os diretores trocaram olhares preocupados, mas ninguém ousou contestar a decisão de Diego diretamente. Eles sabiam que ele era um líder forte e determinado. E essa era uma das razões pelas quais a empresa havia prosperado sob sua direção. Mas agora Diego estava decidido a seguir seu coração, mesmo que isso significasse arriscar tudo o que havia construído. Quando Diego saiu da reunião, sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Ele havia feito sua escolha, mas sabia que as consequências poderiam ser sérias. Mesmo assim, ele não se arrependeu. Para Diego, o amor que ele tinha por Amanda era algo que valia a pena lutar. E ele estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo para proteger o que eles haviam construído juntos. Ao voltar para casa naquela noite, Diego encontrou Amanda sentada na varanda, olhando para o céu estrelado. Ela parecia tranquila, mas ele sabia que por trás daquele exterior calmo, ela também estava lidando com suas próprias ansiedades. Ele se aproximou
e se sentou ao lado dela, pegando sua mão. Eu tive uma reunião hoje. Ele começou sem rodeios. Amanda virou-se para ele, sua expressão se tornando séria. O que aconteceu? Ela perguntou, já intuindo que a reunião não havia sido fácil. Eles querem que eu me afaste de você, Diego disse, sem esconder a amargura em sua voz. Acham que nossa relação está prejudicando a empresa, que está afetando a imagem pública. Me pediram para escolher. Amanda sentiu o peso das palavras de Diego e, por um momento, o medo de perdê-lo ameaçou dominá-la. Ela sabia que a posição de Diego como líder de uma grande empresa era algo que ele havia conquistado com muito esforço, e a ideia de que ele pudesse sacrificar isso por ela era esmagadora. Diego, você não precisa fazer isso, Amanda disse, sua voz suave, mas firme. Eu não quero ser a razão pela qual você perca tudo o que construiu. Se afastar for o melhor, eu entenderei. Mas Diego balançou a cabeça, determinado. Não, Amanda, eu não vou abrir mão de você, de nós. Não vou deixar que outros ditem como devo viver minha vida ou quem eu devo amar. Tomei minha decisão e vou enfrentar o que vier. Amanda sentiu uma onda de emoções percorrer seu corpo. Ela sabia que a decisão de Diego não era apenas uma prova de seu amor, mas também um risco enorme que ele estava disposto a correr. E naquele momento, ela soube que não importava o que acontecesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Nos dias que se seguiram, Diego começou a implementar medidas para proteger tanto sua vida pessoal quanto a empresa. Ele fez mudanças no comando, delegando mais responsabilidades aos seus diretores de confiança e tomou passos para assegurar que Amanda não fosse mais exposta à mídia. Eles se retiraram ainda mais do público, concentrando-se em preparar-se para a chegada do bebê e em fortalecer o vínculo entre eles. No entanto, mesmo com todas as dificuldades, Diego e Amanda encontraram momentos de pura alegria e expectativa. Prepararam o quarto do bebê, discutiram nomes e sonharam juntos sobre o futuro que estavam construindo. O amor que sentiam um pelo outro se tornou a força que os impulsionava, e ambos sabiam que, apesar das adversidades, estavam criando algo bonito e duradouro. Com a decisão tomada de seguir juntos, apesar das pressões e desafios externos, Diego e Amanda começaram a moldar a nova fase de suas vidas. Enquanto o mundo exterior permanecia cheio de julgamentos e críticas, dentro do pequeno universo que eles criaram, havia uma crescente sensação de paz e expectativa pelo futuro. A gravidez de Amanda avançava sem complicações, e à medida que o tempo passava, o vínculo entre ela e Diego se fortalecia. Eles passaram a compartilhar não apenas os preparativos para a chegada do bebê, mas também reflexões sobre o que o futuro lhes reservava. A casa onde viviam começou a se transformar em um lar acolhedor, com o quarto do bebê sendo cuidadosamente preparado. Diego, sempre tão prático e organizado, se entregou de corpo e alma à tarefa de criar um ambiente seguro e amoroso para sua futura filha. Amanda, por sua vez, sentia uma nova confiança crescer dentro dela. A notícia da gravidez, que inicialmente a havia assustado, agora era uma fonte de força. Ela sabia que a responsabilidade de ser mãe exigiria tudo dela, mas também a motivava a continuar se reerguendo. Com o incentivo de Diego, Amanda decidiu retomar seus estudos, um sonho que havia deixado de lado por tanto tempo. Ela se inscreveu em um curso universitário de contabilidade, determinado a conquistar algo que fosse só seu, algo que provasse a todos e a si mesma que ela era mais do que apenas uma mulher em situação de vulnerabilidade que havia encontrado ajuda em um momento de necessidade. As primeiras semanas de volta aos estudos foram desafiadoras. Amanda se sentia deslocada entre os colegas mais jovens e cheios de energia, muitos dos quais jamais haviam enfrentado os desafios que ela conhecia tão bem. Mas à medida que as aulas avançavam, Amanda começou a encontrar seu ritmo.
A disciplina e a dedicação que sempre a haviam caracterizado voltaram à tona, e ela rapidamente se destacou nas aulas. Os professores notaram sua seriedade e compromisso, e logo Amanda se tornou uma das alunas mais respeitadas do curso. Diego observava com orgulho o progresso de Amanda. Ele sabia que por trás de cada conquista havia uma história de resiliência e força que poucas pessoas poderiam entender completamente. Ele continuava a apoiá-la em cada passo, garantindo que ela tivesse o tempo e os recursos necessários para continuar sua jornada acadêmica. E, ao mesmo tempo, ele próprio começou a fazer mudanças significativas em sua vida. Diego havia percebido que, para criar o ambiente familiar que desejava, precisaria reavaliar suas prioridades. Ele delegou mais responsabilidades em sua empresa e passou a dedicar mais tempo em casa, ao lado de Amanda. O trabalho, que antes consumia suas energias, agora ocupava um papel secundário em sua vida. A prioridade era sua família, a vida que estava construindo com Amanda e a filha que estava prestes a chegar. Essa mudança, no entanto, não foi sem desafios. Diego ainda enfrentava pressões externas e questionamentos sobre sua capacidade de liderar a empresa em meio às mudanças pessoais que estava vivendo. Alguns dos investidores mais conservadores expressaram suas preocupações, sugerindo que Diego estava se afastando do caminho que o havia tornado um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Mas Diego permaneceu firme. Ele sabia que o verdadeiro sucesso não estava apenas nos números e nos negócios, mas também na felicidade e na realização pessoal. Ele não estava disposto a sacrificar sua vida familiar por expectativas sociais ou empresariais. Esse novo equilíbrio que Diego buscava se refletia em sua maneira de conduzir a empresa, agora mais focada em valores e responsabilidade social, algo que ele havia aprendido com Amanda. Enquanto isso, a gravidez de Amanda avançava e os momentos de expectativa se tornaram mais frequentes. Cada ultrassom, cada compra para o bebê, cada escolha sobre o futuro nome da criança eram decisões compartilhadas com carinho e amor. Diego e Amanda criaram uma bolha de tranquilidade e felicidade, ignorando os ruídos externos e se concentrando apenas no que realmente importava para eles. Certa noite, após um longo dia de estudos e trabalho, Amanda sentiu uma súbita onda de cansaço. Diego, que a observava atentamente, sugeriu que ela descansasse um pouco. Enquanto Amanda se deitava no sofá, Diego sentou-se ao lado dela, acariciando suavemente sua barriga. "Você está fazendo um ótimo trabalho, Amanda", ele disse, sua voz cheia de ternura. "Eu não poderia estar mais orgulhoso de você." Amanda sorriu, sentindo-se segura e amada. "Tudo o que faço é por nossa filha, Diego. Quero que ela tenha a melhor vida possível. Quero que ela se orgulhe de quem nós somos." "E ela vai", Diego respondeu com convicção. "Ela vai crescer sabendo que foi desejada e amada desde o primeiro momento. E vai saber que tem pais que enfrentaram o mundo para estarem juntos." Com essas palavras, eles compartilharam um momento de profunda conexão. Um momento que encapsulava tudo o que haviam conquistado juntos e tudo o que ainda estava por vir. A força de sua relação estava não apenas no amor que sentiam um pelo outro, mas também na determinação de criar um futuro melhor para sua filha. O tempo passou e, com ele, a vida de Diego e Amanda tomou formas que eles só podiam imaginar nos dias turbulentos de seu início juntos. 7 anos se passaram desde que Amanda descobriu que estava grávida e a transformação que ocorreu em suas vidas foi notável. Sofia, a filha de Diego e Amanda, agora com 6 anos, era uma criança curiosa e extraordinariamente inteligente. Desde cedo, ela mostrava sinais de uma mente brilhante, especialmente para a matemática. Seus professores frequentemente elogiavam sua capacidade de compreender conceitos avançados para sua idade, e seus pais não poderiam estar mais orgulhosos.
Para Diego e Amanda, Sofia representava a prova viva de tudo o que haviam superado juntos. A vida que Amanda e Diego construíram em torno de Sofia era simples, mas cheia de amor e aprendizado. Diego havia mudado seu ritmo de trabalho, delegando ainda mais responsabilidades e priorizando seu tempo com a família. Ele não queria perder um único momento da infância de sua filha. E essa escolha lhe trouxe uma paz que ele nunca havia experimentado nos anos de sucesso frenético no mundo dos negócios. Amanda, por sua vez, se formou com honras em contabilidade e agora trabalhava como consultora financeira para pequenas empresas, ajudando a fortalecer o tecido econômico local. Ela encontrava realização em seu trabalho, que não apenas lhe proporcionava independência, mas também a oportunidade de contribuir para a comunidade. Amanda se tornara um exemplo de superação, não apenas para si mesma, mas também para outras mulheres que enfrentavam situações semelhantes. A casa da família Costa era um refúgio de tranquilidade, um contraste marcante com a turbulência que haviam enfrentado no passado. Diego e Amanda cultivaram um ambiente onde Sofia podia crescer livremente, estimulada a explorar suas paixões e a desenvolver seu potencial ao máximo. Embora Sofia fosse o centro de suas atenções, Diego e Amanda também cuidavam de seu relacionamento, reservando tempo para si mesmos e fortalecendo o laço que os unia. No entanto, apesar da calma que haviam encontrado, o mundo exterior ainda se lembrava deles. A história de Diego e Amanda, de uma forma ou de outra, permanecia nas mentes das pessoas, e o interesse pela vida do casal nunca havia desaparecido completamente. Isso ficou evidente quando Sofia foi convidada para participar de uma competição nacional de matemática, um evento que atraiu atenção não apenas por causa do talento da menina, mas também devido à curiosidade em torno de seus pais. Quando a notícia da participação de Sofia na competição se espalhou, a mídia voltou a mostrar interesse na família Costa. As manchetes desta vez eram mais respeitosas, mas ainda havia um certo sensacionalismo na maneira como a história era contada. Sofia, apesar de sua pouca idade, já compreendia a atenção que sua família atraía e, embora seus pais a protegessem ao máximo, ela sabia que sua participação na competição era mais do que apenas uma questão de habilidade acadêmica. Diego e Amanda discutiram longamente sobre como lidar com a situação. Eles queriam que Sofia tivesse a oportunidade de brilhar e mostrar seu talento, mas também queriam protegê-la da exposição indesejada. No final, decidiram apoiar Sofia em sua decisão de participar, desde que ela estivesse confortável com a atenção que poderia vir com isso. No dia da competição, Sofia estava calma, mas havia uma tensão no ar. Amanda e Diego a acompanharam ao local do evento, tentando manter as coisas o mais normal possível, apesar das câmeras e dos repórteres que estavam presentes. Sofia parecia mais interessada nos desafios matemáticos do que em qualquer outra coisa, uma prova de sua paixão genuína pelo que fazia. A competição foi intensa, com crianças de todo o país mostrando suas habilidades. Sofia, no entanto, destacou-se desde o início, resolvendo problemas complexos, com uma facilidade que surpreendeu os juízes. Diego e Amanda observavam com uma mistura de orgulho e nervosismo, sabendo que, independentemente do resultado, Sofia já era uma vencedora para eles. Quando o evento chegou ao fim, Sofia havia conquistado o primeiro lugar. O público aplaudiu de pé enquanto ela recebia seu troféu e os pais mal conseguiram conter as lágrimas. Para Amanda, que havia enfrentado tanta adversidade para chegar até ali, ver sua filha ser reconhecida por seu talento era a realização de um sonho que ela nunca havia ousado imaginar. Para Diego, foi a confirmação de que todas as escolhas difíceis que fizeram ao longo dos anos haviam valido a pena. Após a competição, a atenção da mídia se voltou para Sofia e, inevitavelmente, para seus pais. Mas desta vez, a narrativa era diferente.
Em vez de focar nos escândalos do passado, as reportagens celebravam a história de superação e resiliência de Amanda, a integridade de Diego e o talento promissor de Sofia. A família, que antes havia sido alvo de críticas e julgamentos, agora era vista sob uma nova luz, como um exemplo de como o amor e a determinação podem vencer até as circunstâncias mais adversas. No caminho de volta para casa, no carro, Diego e Amanda trocaram olhares de compreensão e alívio. Eles sabiam que aquela vitória de Sofia era também uma vitória para eles como família. Sofia, que segurava seu troféu no colo, estava radiante, sem perceber completamente o impacto que sua conquista teria na forma como o mundo via seus pais. De volta ao seu lar, longe das câmeras e dos holofotes, Amanda se sentou com Sofia no sofá e a abraçou apertado. "Você foi incrível hoje", ela disse com a voz embargada. "Eu estou tão orgulhosa de você." Sofia, que estava exausta, sorriu e repousou a cabeça no ombro da mãe. "Eu só fiz o que eu gosto, mamãe", respondeu ela, com a simplicidade de uma criança que ainda via o mundo com a pureza que só a infância permite. Diego se juntou a elas, sentindo-se mais completo do que jamais havia se sentido. Ali, naquele momento, com Amanda e Sofia ao seu lado, ele soube que não importava o que o futuro reservasse. O que eles haviam construído juntos era mais forte do que qualquer adversidade. Após a vitória de Sofia na competição nacional de matemática, a atenção da mídia sobre a família Costa cresceu significativamente. No entanto, desta vez, o tom das reportagens e das matérias era diferente. O que antes era uma narrativa carregada de preconceitos e julgamentos, agora se transformava em uma história de superação, determinação e, acima de tudo, amor inabalável. Os jornais e programas de televisão começaram a contar a trajetória de Amanda com uma perspectiva renovada, destacando sua incrível jornada de uma mulher que havia perdido tudo para alguém que reconstruiu sua vida com dignidade e perseverança. A história de Sofia, como uma criança prodígio, apenas adicionava uma camada de admiração ao relato. Amanda, que antes era vista como uma figura polêmica ao lado de Diego, passou a ser respeitada como uma mulher forte e inspiradora. As entrevistas começaram a surgir e, após discutirem longamente, Diego e Amanda decidiram que era hora de contar sua história completa, não para se justificar, mas para inspirar outros que estivessem enfrentando situações difíceis e talvez para finalmente se libertar do peso do passado. A primeira entrevista foi com uma renomada jornalista que sempre havia mostrado respeito e ética em suas matérias. Diego e Amanda abriram as portas de sua casa para a equipe de filmagem e, pela primeira vez, compartilharam abertamente os detalhes de sua jornada. Amanda falou sobre seu passado, as dificuldades que enfrentou após a morte de seus pais e o acidente que a levou às ruas. Contou como foi difícil aceitar ajuda, mas como a bondade e o apoio de Diego a ajudaram a encontrar forças para recomeçar. Diego, por sua vez, falou sobre o impacto que Amanda teve em sua vida. Ele explicou como ela o fez perceber que a verdadeira riqueza não estava no que ele possuía, mas nas pessoas que ele amava e nas escolhas que fazia. Ele também abordou as críticas e os julgamentos que enfrentaram ao longo dos anos, destacando que o amor e a integridade foram os pilares que os mantiveram unidos. A entrevista foi ao ar em horário nobre e a resposta foi imediata. A história de Diego e Amanda tocou profundamente o público, não apenas pela superação de adversidades, mas também pela maneira como eles conseguiram manter sua integridade e amor em meio a tantos desafios. As redes sociais se encheram de mensagens de apoio, e muitos espectadores relataram como se sentiram inspirados pela trajetória da família Costa. Após a entrevista, a percepção pública sobre Diego e Amanda mudou drasticamente. Aquelas mesmas pessoas que antes os criticavam e julgavam, agora expressavam arrependimento por terem sido tão rápidos em apontar o dedo.
Figuras públicas que antes se distanciavam do casal começaram a elogiar sua força e resiliência. Até mesmo alguns dos antigos amigos de Diego, que haviam se afastado durante os anos de escândalos, buscaram reaproximação, reconhecendo o erro em seus julgamentos. Mas, para Diego e Amanda, o que realmente importava não era a aprovação pública, mas sim a paz que finalmente sentiam. Pela primeira vez em anos, não havia segredos, não havia nada a esconder. Eles haviam superado cada obstáculo juntos e agora podiam viver suas vidas sem as sombras do passado. Sofia, ainda jovem demais para compreender completamente o impacto da história de seus pais, continuava a crescer cercada de amor e admiração, não apenas por seus talentos, mas pelo exemplo de força e caráter que via em casa. A partir desse momento, Diego e Amanda passaram a ser convidados para palestras, eventos e conferências, onde compartilhavam suas experiências e aprendizados. Amanda se tornou uma defensora de causas sociais, usando sua história para sensibilizar e apoiar outras mulheres em situações vulneráveis. Ela ajudava a organizar e financiar programas de reabilitação para pessoas em situação de rua, sempre enfatizando a importância de dar oportunidades a quem precisa. Diego, por sua vez, integrou os valores que aprendeu com Amanda em sua empresa. Ele promoveu mudanças internas para garantir que a responsabilidade social fosse uma prioridade, investindo em programas que beneficiassem comunidades carentes e criando oportunidades para pessoas que, como Amanda, só precisavam de uma chance para recomeçar. No entanto, apesar do reconhecimento e das novas oportunidades que surgiram, Diego e Amanda se mantiveram firmes em sua decisão de proteger a vida privada de sua família. Eles sabiam que a atenção da mídia poderia ser passageira, mas as lições que aprenderam e as mudanças que implementaram eram duradouras. A prioridade sempre foi e continuaria a ser a felicidade e o bem-estar de Sofia, que crescia em um ambiente cheio de amor, compreensão e apoio. Diego e Amanda participaram de uma cerimônia de premiação, onde são reconhecidos por suas contribuições à sociedade. Durante o evento, Amanda é convidada ao palco para receber um prêmio especial por seu trabalho filantrópico. Ao segurar o troféu, ela faz um breve discurso, agradecendo a todos que a apoiaram ao longo dos anos, e especialmente a Diego, por sempre acreditar nela, mesmo nos momentos mais difíceis. Ao descer do palco, ela se junta a Diego e Sofia, que a esperam com sorrisos orgulhosos. Naquele momento, ao olhar para sua família, Amanda percebe que, apesar de tudo o que passaram, ou talvez por causa de tudo, eles chegaram exatamente onde precisavam estar, unidos, felizes e prontos para enfrentar o que quer que o futuro trouxesse. Os anos seguintes foram marcados por uma paz tranquila na vida de Diego, Amanda e Sofia. Embora o reconhecimento público tenha trazido novas oportunidades para a família Costa, eles se esforçaram para manter a vida pessoal equilibrada e longe dos holofotes. Amanda continuava seu trabalho filantrópico, agora com mais visibilidade e recursos, ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade a recomeçar suas vidas, assim como ela um dia havia feito. Diego, por sua vez, se tornara uma figura ainda mais respeitada no mundo empresarial, não apenas por sua habilidade nos negócios, mas também por sua dedicação a causas sociais. Sofia, agora com 11 anos, continuava a surpreender a todos ao seu redor. Seu talento para a matemática era inegável, e ela já havia se tornado uma jovem prodígio. No entanto, mais do que isso, Sofia demonstrava um coração generoso e um espírito de liderança que refletia os valores que Diego e Amanda haviam cultivado em casa. Ela se interessava profundamente pelo trabalho da mãe e frequentemente acompanhava Amanda em visitas a projetos sociais, onde ouvia histórias de outras pessoas que haviam enfrentado dificuldades semelhantes às que sua mãe superara. A inteligência e a sensibilidade de Sofia
faziam dela uma jovem madura para sua idade. Apesar de seu sucesso acadêmico e do talento que a destacava dos colegas, ela sempre permanecia humilde, entendendo que seu privilégio era fruto dos sacrifícios e das escolhas que seus pais haviam feito. Sofia sabia, desde muito nova, o quão difícil fora o caminho para que sua família estivesse onde estava. Ela não era apenas a filha de Diego e Amanda Costa, mas o legado vivo de sua jornada de superação. Aos 11 anos, Sofia foi convidada para participar de um projeto internacional de matemática, uma iniciativa que reunia jovens mentes brilhantes de todo o mundo para resolver problemas complexos e propor soluções inovadoras para desafios globais. O convite foi recebido com grande entusiasmo, tanto por Sofia quanto por seus pais, que sempre incentivaram sua curiosidade e sua paixão pela aprendizagem. Para Sofia, essa era uma oportunidade não apenas de mostrar suas habilidades, mas também de usar sua inteligência para algo maior, algo que pudesse impactar o mundo de forma positiva. Amanda e Diego a apoiaram em cada passo, mas também a lembraram de manter os pés no chão. Eles sabiam o quanto o sucesso podia ser esmagador se não fosse equilibrado com uma base sólida de valores e humildade, algo que sempre se esforçaram para passar à filha. Quando o projeto foi lançado, Sofia se destacou imediatamente. Ela demonstrou uma capacidade notável de pensar de maneira inovadora e de colaborar com outros jovens de diferentes culturas e origens. Mais do que isso, Sofia começou a usar sua plataforma no projeto para discutir questões sociais, algo que aprendeu com Amanda. Durante uma das conferências do projeto, Sofia falou sobre como a educação e as oportunidades eram fundamentais para transformar vidas, mencionando o impacto que a história de sua própria mãe teve em sua visão de mundo. Minha mãe sempre me ensinou que o conhecimento não é apenas uma ferramenta para o sucesso pessoal, mas também uma responsabilidade, disse Sofia em sua apresentação. Eu acredito que podemos usar o que aprendemos para melhorar as vidas das pessoas ao nosso redor, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades. A educação tem o poder de mudar destinos, e eu sou a prova disso. O discurso de Sofia ressoou profundamente com os ouvintes. Ela não era apenas uma jovem brilhante. Ela carregava consigo o legado de sua família, uma história de superação e coragem. O público aplaudiu de pé e muitos enxergaram nela o futuro de uma geração que valorizava não apenas o conhecimento técnico, mas também a compaixão e a empatia. Após a apresentação, Diego e Amanda estavam lá, como sempre, apoiando Sofia com orgulho. Eles sabiam que ela estava crescendo para se tornar uma jovem mulher que, apesar de seu talento, nunca se esqueceria de suas raízes ou das lições que havia aprendido com os desafios de sua família. De volta ao lar, a vida da família Costa continuava a se desenvolver com a mesma harmonia que haviam construído ao longo dos anos. Amanda, embora agora fosse uma figura pública respeitada por seu trabalho social, sempre fazia questão de manter a rotina familiar tranquila e focada nos pequenos momentos de felicidade. Diego, que havia aprendido a equilibrar suas responsabilidades empresariais com sua vida familiar, não deixava que as exigências externas interferissem na harmonia que haviam conquistado. Aos poucos, a atenção da mídia sobre a família diminuiu, e isso foi bem-vindo por todos. Amanda e Diego puderam finalmente viver sem o escrutínio constante que marcou os primeiros anos de sua relação. Eles construíram um legado não apenas de sucesso, mas de valores sólidos que transmitiram a Sofia, que agora, jovem e promissora, começava a traçar seu próprio caminho. Você imaginava que chegaríamos até aqui? Amanda pergunta suavemente, sua voz cheia de gratidão. Diego balança a cabeça e sorri de volta. Eu sempre soube que, com você ao meu lado, poderíamos enfrentar qualquer coisa. Eles se abraçam enquanto observam Sofia, que levanta os olhos do trabalho e sorri para os pais.
Naquele momento, eles sabem que, apesar de todos os obstáculos e lutas, o amor e a união que construíram eram mais fortes do que qualquer adversidade. O verdadeiro legado que deixariam não era material, mas sim o exemplo de como a superação e o amor incondicional podiam transformar vidas e gerar um impacto duradouro. O que você achou da história? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, vamos adorar saber. E não se esqueça de dar um like no vídeo para nos apoiar e se inscrever no nosso canal. Até logo!